Em 1922, um movimento de subversão tomava conta do centro de São Paulo. O Teatro Municipal foi palco da Semana de Arte Moderna, um movimento que reformulou os moldes de fazer arte brasileira. Trazendo brasilidade e raízes do país, a Semana reformulou a forma de se expressar do brasileiro. Para conversar sobre o movimento, estou aqui com o professor de literatura André Valente. Tudo bom, André? Tudo bem. Vamos acompanhar a reportagem da repórter Ana Paula Zacarias, que foi ao MAN conferir uma exposição sobre o movimento. A Semana de 22 se concentrou no Teatro Municipal de São Paulo e foi o principal marco cultural brasileiro no século XX. O chamado modernismo trouxe inovações na literatura, artes plásticas e música. Vários artistas célebres participaram da semana, como Mário de Andrade, Guilherme de Almeida e Heitor Villa-Lobos. A Semana de Arte Moderna aconteceu há 95 anos em São Paulo. Em 2017, a cidade realiza eventos e exposições para celebrar o modernismo, assim como o MAN, o Museu de Arte Moderna. A exposição de 1917, da Anita Malfatti, marcou a arte moderna e foi considerada o estopim para a Semana de 22. Eu acho que a coisa mais legal é que eles marcavam algumas obras que participaram das exposições, tanto de 1917, que foi a exposição que deu um bafafá, quanto a exposição que teve no Municipal na Semana de Arte Moderna. Os artistas da arte moderna em geral, tanto de pintura como da literatura, poesia e tudo, eles romperam uma barreira de tradição, principalmente. Professor, primeiramente, muito obrigado por você vir aqui hoje com a gente. Professor, é o seguinte, o movimento ocorreu, a Semana de Arte ocorreu durante a República Velha. Quais foram os fatores políticos e sociais que levaram a semana a acontecer e como é que foi a recepção da crítica e do público? Okay. Bom, primeiro quero agradecer o convite, a oportunidade, né? É sempre bom falar sobre esses assuntos. Então, a década de 20, ela começa já, na verdade o início do século 20, né? Mas especialmente esse momento, começa já com um momento de muita ebulição no país, né? Você tem várias coisas acontecendo, mostrando que as coisas estão mudando, a sociedade estava mudando, o pensamento estava mudando, né? Então a gente tem, no próprio ano de 1922, você tem a canalização de todo o processo de politização da classe trabalhadora, com a fundação do Partido Comunista. Você tem, muito antes disso, várias manifestações dos trabalhadores exigindo. Por quê? Porque qual é o contexto, né? O contexto você tem um processo de industrialização acelerado, a chegada de imigrantes em massa, que coincide com esse processo de industrialização também, e com o crescimento da população. A população da cidade de São Paulo, em 20 anos, ela praticamente triplica. E 2/3 dessa população, que era de 579 mil pessoas em 1920, era de imigrantes, e a maioria imigrantes italianos. Então você tem um caldo cultural e político acontecendo que vai abrir espaço, né, para que se pense de maneira diferente. Tá? E essa cidade que você falou, cheia de culturas, cheia de vozes, que fatores externos ao Brasil ocorriam para perpetuar esse movimento em âmbito mundial, não só aqui? Então, o que acontece? O século XX, né, como diz lá o historiador Eric Hobsbawm, né, a gente pode dizer que ele começa mesmo depois da Primeira Guerra Mundial. E ainda assim a gente vai ter um período entre as duas guerras aí bastante tenso. Então, logo depois da Primeira Guerra Mundial, o que vai acontecer? Existe um estado de descrença total na ideia de modernidade como os iluministas tinham trazido por todo o século XIX, né? O pensamento iluminista que foi se consolidando ao longo do século XIX e tudo mais. Então existe um estado de descrença na racionalidade humana, no progresso da ciência. Esse estado de descrença ele se materializa nas artes, naqueles movimentos que ficaram conhecidos como as vanguardas, que é o cubismo e o futurismo. O cubismo, o futurismo, o dadaísmo, que são movimentos ali desse início de século. Esses movimentos eles já eram, como você disse no início, subversivos,
né? Já eram movimentos que rompiam com os padrões de arte, com os padrões de cultura, de pensamento, né? Com a ideia de lógica, com a ideia de razão, enfim, eram movimentos de rompimento. Então esses movimentos eles acabaram sendo a base para que acontecesse a Semana de Arte Moderna. Em 1912, o Oswald de Andrade voltou da Europa numa das suas viagens e trouxe as ideias desse futurismo, né, do manifesto futurista que tinha surgido na Itália e tal. E aí essas ideias é que acabaram depois se consolidando no movimento modernista. E mesmo essas vertentes cubistas e mais expressionistas vindas da Europa, elas são distantes do próprio modernismo brasileiro, né? Sim. A gente trouxe muita raiz brasileira para a arte produzida aqui. E por que você acredita que os cubistas, esses expressionistas, eles influenciaram de forma ativa mesmo nesse movimento? Então, eles talvez não tanto nas formas, no primeiro momento, né, mas nas ideias. A ideia de você romper com a antiga arte mimética, né? Aquela arte que imitava a realidade, que tinha um compromisso em retratar a realidade, o que depois da invenção da fotografia foi perdendo sentido. É aí que vai surgindo a arte abstrata, né? Mas muito mais pelas ideias esses movimentos influenciaram. Pela ideia de uma subversão, como você falou, né? O movimento brasileiro, ele teve características próprias até por conta desse sentimento nacionalista que era resultado desse pós-guerra. A ideia de proteger a nação e de valorizar aquilo que era próprio do país. Então aí foi que houve essa busca pelo passado brasileiro que se aproximou da arte indígena, que fez com que esses elementos fizessem parte desse movimento. Foi muito mais pelas ideias. A gente está conversando com o professor de literatura André Valente, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios. Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O Papo.com está de volta com o professor de literatura André Valente para conversar sobre a Semana de Arte Moderna. Professor, como você explicaria o fato de tantos artistas juntos e de tantas modalidades diferentes, eles estarem juntos sem uma ideia fixa e formar uma escola, formar um pensamento? Então, o que aconteceu foi que isso tinha a ver com o espírito da época. Como eu disse no início, o espírito da época era de mudança em relação ao passado. Esses artistas, se você for olhar a biografia deles, você vai ver que eram muito jovens. O próprio Mário de Andrade, inclusive, vai dizer isso 20 anos depois da Semana de Arte Moderna. Ele vai falar isso, né? Nós éramos muito jovens e tal. Ele faz algumas revisões do que tinha sido a semana e tal. Então, eles eram muito jovens. Então, eles traziam consigo aquela vontade de mudar, de se expressar de uma maneira diferente. Não queriam ser como os velhos, né? Como o passado que tinha culminado na Primeira Guerra, tinha sido aquele mundo... E era aquele mundo acadêmico, aquele mundo academicista, quadrado, fechadão, né? Então, eles eram muito jovens. Então, era o espírito da época. Então, o que aconteceu é que a semana e o movimento modernista, né? Que a gente pode dizer que são modernismos, a grande verdade é essa, ele foi um organizador só. Ele só canalizou aquilo que estava disperso na vontade de mudança. Então havia uma vontade de mudança, de uma nova forma de expressão, de uma nova forma de arte, de uma nova linguagem, de uma nova visão de mundo. E foi isso que aconteceu. Foi uma reunião de pessoas que já pensavam dessa maneira. Tanto é que uma das características do modernismo é que ele não poderia ser um movimento, digamos assim, organizado, né? Uma das coisas que a gente costuma falar em aula sobre ele é que é um movimento anárquico.
Ou seja, ele não tinha uma ordem determinada. O que vai ser o modernismo? Não tinha um líder, embora nós falemos nomes, né, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, o Menotti Del Pique, o Guilherme de Almeida, que foram os de maior destaque, mas eles não dá para dizer que eles foram exatamente líderes, porque o modernismo ele foi acontecendo, né, de forma dispersa. Então, é isso. Apesar dessa dispersão, a gente tem também caracterizado com o modernismo com as raízes brasileiras, né, na arte que era produzida. E por que eles trouxeram essa raiz tão forte nas produções? Então, eu diria que o modernismo ele foi quase que uma revisão do que tinha sido o romantismo, né? Você vai encontrar, inclusive, coisas muito semelhantes, como essa questão das raízes brasileiras, né? Como a questão do índio, por exemplo. Então, você vai ver o Mário de Andrade publicando o Macunaíma, mas mostrando um índio que não tinha nada a ver com o Peri de Guarani, com a Iracema de José de Alencar, né? Com aquele índio heróico, aquele índio, né, cheio de valores superiores e tal. Não, o Macunaíma, ele é aquele cara preguiçoso, é aquele cara que não tem compromisso com nenhuma formalidade, né, mostrando que, na verdade, na visão deles, esse era o real espírito brasileiro. Um espírito que não estava preso àqueles valores, porque aquele índio romântico ele era muito europeizado. Então, o modernismo ele é quase que uma revisão do que tinha sido esse romantismo. Então, a ideia de buscar as raízes tinha a ver com isso. E tinha a ver com uma outra questão também, que a arte nesse início do século XX, justamente por conta da Primeira Guerra Mundial e da descrença nos valores da modernidade, como eles apareciam naquele instante, ironicamente, né, porque paradoxalmente você tem uma descrença nos valores da modernidade como vem defendidos no século XIX. Mas você tem uma outra ideia de modernidade, uma ideia de futuro, né, um Brasil do futuro. É aí que começa a nascer essa ideia de o Brasil do moderno, o Brasil do futuro, o Brasil para frente. Né? Então, a ideia de buscar as origens tinha a ver com isso. A arte, de modo geral, no mundo, a arte moderna, essa arte... Mundo, né, Europa, a gente está falando aqui, que essa arte moderna é eurocentrizada, né? Então, essa arte, ela tinha essa busca pelo chamado primitivo, né? Então, você vai ver isso nas obras do Picasso, a influência de máscaras africanas presentes na obra do Picasso. E no Brasil é o índio, é a figura do índio, né? E a busca da essência do que era o brasileiro, misturado com, depois, os imigrantes e tudo mais. Professor, a gente acabou de passar por um processo de impeachment que dividiu o país, né? E o brasileiro mesmo, a gente acompanhou isso na época da ditadura militar, em períodos conturbados politicamente, as produções artísticas críticas, elas realmente têm um aumento muito significativo. Você acredita que a Semana teve influência nesse tipo de movimento crítico, as próprias questões sociais e políticas? Então, ela foi um marco, né, disso também. Na Semana específica, não. Essa primeira fase, né, que a gente chama de primeira fase do modernismo, que vai de 1922 até mais ou menos 1930, né, ela é caracterizada como uma fase em que os poetas não se preocuparam muito com as questões políticas e sociais. Tinha muito a ver com quem também estava por trás do movimento, quem estava apoiando a Semana de Arte Moderna, que quem financiou praticamente o aluguel do teatro, que foi caro, né, e os jovens em si não tinham dinheiro. Quem tinha um pouco mais de dinheiro ali era o Oswald de Andrade, porque o pai dele era dono de praticamente todo o bairro do Cerqueira César, né, a Igreja da Consolação aqui próxima foi financiada pelo dinheiro do pai do Oswald de Andrade, enfim. Mas os outros não tinham. Então, eles conseguiram isso com apoio, né, do Paulo Prado, que era um político da época, um cafeicultor, influente. E a maioria desses financiadores pertenciam ao Partido Republicano Paulista, né, que à época era considerado um partido progressista, um partido para frente e tal. Então, ele financiou. Então, por isso, a discussão política ela acabou não sendo a tônica da Semana de Arte Moderna. Ficou muito mais a questão estética mesmo. Essa primeira geração é isso, a preocupação com uma nova forma de expressão. A questão política vem a partir de 1930. E por que você acha que é importante você manter viva essa lembrança, assim, para encerrar o nosso programa? Olha, a Semana foi um marco de mudança, né? Existe uma crítica de arte chamada Araci Amaral,
né, que estuda a Semana de Arte Moderna, a obra da Tarsila, estuda bem esse contexto, e ela fala muito isso. Ela diz que a Semana teve a mesma importância que a obra do Aleijadinho, no século XVII, e que a obra, no século XVIII, né, e que a obra e que aquela comissão francesa que esteve aqui, né, no século XIX, formando praticamente a escola de arte brasileira. Né? Então, essa missão francesa, a obra do Aleijadinho e a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna ela foi um marco que consolidou um jeito brasileiro de fazer arte, que tem a ver com esse experimentalismo, né? Com essa mistura, com esse coloquialismo na linguagem, essa coisa bem brasileira, né? Do colorido, do improviso, né? Do improviso não no sentido de precariedade, mas no sentido de aproveitar o que tem à mão e transformar isso em arte. Né? Se a gente prestar atenção hoje à possibilidade que a gente tem de unir a música popular à música erudita, a gente vai ver que o Villa-Lobos, por exemplo, foi importantíssimo nisso. Então foi isso, a semana é um marco dessa mudança, dessa nova visão de arte, de cultura e até mesmo de sociedade. Então, por isso ela precisa ser lembrada como um evento que foi marcante, sim, na nossa história. Professor, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Papo.com. O programa fica por aqui. Você acompanha mais notícias na próxima edição.